Ai, mas a senhora, o catarro tá em dia? Gente, meu amor. Gente, tô chegou. Como ela tá mostrando a foto casa? Então pode tentar fazer um ASMR. Eu não consigo, tô pra coberta, eu tenho que fazer assim. Calma aí. Agora eu vou colocar dois. Um beijo. Amanhã eu também vou ter cinema. Um beijo.